Galera, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou finalizando a nossa revisão, até porque isso aqui nada é novo, eu estou fingindo que é, só para a gente aumentar a chance de absorção da matéria. Introduzimos a ideia de carga elétrica, oriunda de prótons e elétrons, e na eletrodinâmica estamos vendo o movimento dos elétrons, e aí criamos uma ideia chamada intensidade de carga elétrica. A apostila bota um módulo aqui, ó. O que quer dizer esse módulo ali? Que eu não preciso me preocupar se é elétron ou próton que está se mexendo. O que importa é que eu vou poder fazer uma setinha dizendo para onde a corrente elétrica está fluindo. Fiz esse desenho aqui para vocês na última aula também, não fiz? Falei que essas linhas retas são fios condutores, tipo esse aqui, ó. Tá vendo ali? Fio condutor. Sobre o que tu encostou na linha de condutor não ganha choque, porque ele está encapado, né? Ele tem uma capa de material isolante plástico, certo? Fio condutor. Esse cara aqui é uma fonte de tensão. Fonte de tensão elétrica, para não confundir com a tensão nas cordas. Tensão elétrica. Também chamada de diferença de potencial, mas é uma coisa que a gente só vai amadurecendo essa ideia mais tarde. O lado grandão é o polo positivo, o lado pequenininho é o polo negativo. E os opostos? Os iguais? No começo a galerinha não sabia o que tipo de balinha que se mexia dentro do fio. A galera chutou que era balinha positiva. Já que os iguais se repelem e os opostos se atraem, se realmente fossem as partículas positivas que fluíssem pelos materiais sólidos, a corrente seria nesse sentido. Sentido anti-horário. Tudo bem? Com o avanço das pesquisas, a gente percebeu que na verdade são as partículas negativas que têm mobilidade nos materiais sólidos. E como os opostos se atraem, os iguais se repelem, a corrente então, verdadeira corrente dos elétrons, é no sentido horário. Nesse circuito que eu acabei de esboçar, bastaria mudar a posição do positivo para o negativo, inverteriam os sentidos. Sentido real, sentido convencional da corrente elétrica. Sentido real e sentido convencional. Beleza. E agora um momento importante. Para entender como é que a tensão, a voltagem, desculpem, a galera é um pouco mais rigorosa, mas popularmente falando, como é que se relaciona a tensão elétrica da bateria com a intensidade de corrente elétrica em um circuito? Aliás, não contei quem é esse cara aqui. É o resistor. Os fios condutores, eles também apresentam um pouquinho de resistência elétrica. Mas é tão pouquinho para fios curtos como esse que eu representei que a gente considera que não há resistência elétrica. Agora, existem materiais metálicos ou não metálicos que são condutores, mas oferecem uma dificuldade para a passagem de corrente elétrica. Esses materiais, esses objetos são chamados de resistores. E eles apresentam uma propriedade elétrica que eu vou apresentar para vocês agora. Como é que surgiu a ideia de criar esta propriedade elétrica chamada resistência elétrica? De experimentos. Imaginem vocês que eu pudesse instalar um medidor de corrente elétrica chamado amperímetro e um medidor de tensão elétrica chamado voltímetro nesse sistema. E aí eu poderia fazer testes. Eu poderia colocar 10 volts em cima do resistor e observar qual é a corrente que flui. Aí, por exemplo, daria 2 amperes. Depois eu poderia dobrar a tensão do resistor e eu perceberia que a corrente elétrica dobrou. Se eu triplicasse a tensão, a corrente elétrica triplicaria e assim por diante. E o mais incrível é que essa lei era respeitada para os mais diversos tipos de materiais. Eu não estou dizendo que esses números davam sempre o mesmo resultado, tá, gente? Eu estou te falando que a lei de dobrar um, dobrar o outro, triplicar um, triplicar o outro, sempre acontecia. Assim, um sujeito chamado Ohm escreveu uma lei que é conhecida hoje como primeira lei de Ohm. Na primeira lei de Ohm ele disse: os
blá blá blá, são percorridos por corrente elétrica que é diretamente proporcional a quê, gente? A corrente elétrica é diretamente proporcional a quê? A tensão elétrica, obrigado. Os resistores blá 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 são percorridos por corrente elétrica que é diretamente proporcional à tensão elétrica aplicada ao resistor. Agora vem cá, eu tinha escrito algo parecido, não tinha? Mas ficou bem diferente, né? Como é que foi que eu escrevi? Mudei o português, né? Comecinho do português. Falei a mesma porcaria. Os resistores ômicos, por que a gente teve que incluir aquela palavra? Porque com o avanço das pesquisas, nós percebemos que tinha materiais que não obedeciam essa regrinha. Mas a lei é muito importante. Para não perder isso, a gente começou a chamar de ômico, ou seja, o resistor que obedece a primeira lei de Ohm. Só isso. Pô, aí os caras, estudando um pouco mais, tiveram a seguinte ideia. Pô, vamos chamar de resistência elétrica, a razão, a divisão entre a tensão aplicada no resistor e o valor da corrente que percorre o resistor. Por que essa ideia é muito boa? Nesse exemplo, por exemplo, qual seria a resistência elétrica? Não importa em qual situação eu faço a divisão, vou pegar do meio. 20 volts dividido para 4 amperes. Daria uma resistência de 5 volts por ampere. Qual é a interpretação física para isso? Que cada 5 volts aplicado naquele indivíduo faz com que 1 ampere atravesse ele. E aí então se fosse 10 volts, 2 amperes, o que a experiência mostrou. Vamos chamar essa unidade, volt por ampere, a partir de agora, de ohm, que é a letrinha grega ômega. Meu Deus. Se eu troco esse resistor por outro resistor e faço a mesma experiência, eu vou obter valores diferentes ali. Ó. Vamos supor agora que foram assim os valores. Ó. O primeiro foi 20. Obrigado, amigo. Valeu! Se para essa nova situação, para o R', para o novo resistor, o R', qual vai ser a resistência dele? Vamos ver. Pegar a primeira. 10 sobre... Caramba! Ele tem uma resistência de 0,5 ohms. O que significa? Que cada meio volt já gera 1 ampere. Ele precisa de menos DDP para gerar a mesma corrente. Ah, realmente ele oferece menos dificuldade para a passagem de corrente elétrica. Quantas vezes menos? 10 vezes menos. É verdade. Para o 10 volts eram 2 amperes. Eram 10 vezes menos corrente que o anterior. Por isso que essa ideia de dividir tensão por corrente corresponde de fato à resistência que ele oferece à passagem de corrente elétrica. Está dividindo, passa multiplicando. Nós vamos usar essa fórmula muitas vezes. É a fórmula sagrada dos circuitos elétricos. Eu chamo ela de fórmula sagrada dos circuitos elétricos. A apostila usa U no lugar do V. E a galera pelo Brasil afora chama de URI essa fórmula. Mas eu não sei, eu não gosto. Não gosto de URI. Então eu vou usar V igual a R vezes I ou VRI, se tu preferir. Beleza? URI. VRI. Muito mais legal. Ó, URI. URI parece até nome de gente. E VRI é uma coisa muito mais doida. Então é muito mais divertido. VRI. Eu gosto de VRI. Foi até aí a revisão? O que mais que eu falei? Ah, detalhe, não é novo porcaria nenhuma, era velho, eu tô caduco mesmo.
Já tinha falado disso e eu achei feio. Sempre troquei, cara. Feio. Sempre troquei F por V e por outras letras. Por isso que eu dou aula de física. Ai, meu Deus. E acho que foi honesta a revisão, né? O quê? Acho que foi bem honesta a revisão. Agora sim. Agora nós vamos nos divertir com os exercícios. A notícia ruim, ou boa talvez para alguns, é que eu não precisarei sair mais cedo. O que não tem nenhum problema. Na verdade, o que vai acontecer é que a partir do momento que bater o sinal, talvez eu use alguns minutinhos explicando alguma coisa e depois eu vou liberar vocês para que vocês fiquem fazendo exercício com a minha presença. E quem não puder, ou quem precisar estudar outra coisa, pode se ausentar e estudar outra coisa, não tem problema nenhum. É porque eu achei que teoricamente eu teria que levar meu filho pro taekwondo já direto daqui pra lutinha dele lá. Só que a mãe dele esqueceu o dobo, que é a roupa de lutar. Então ele se estrepou, já tomou um esporro junto. E se estrepou, perdeu. Também me fez não ter recreio, me deixou absolutamente revoltado. E deixei nossas professores estudando com lágrima nos olhos, para que da próxima vez ele não se atrase, porque o papai precisa comer. Estou mais calmo. Galerinha, uma bela tarde para aprender física. Lá na questão 103, página 4, questão 103. Tu não acha, né, que eu ia ser duro contigo e mole com o meu, né? Ele tá ferrado, coitado. Natira Garfield, muito maldosamente, reproduz o famoso experimento de Benjamin Franklin. Vocês viram na TV a cabo do Franklin? Que era o filho bastardo dele que segurava, que empinava a pipa com a chave? É, porque o Benjamin Franklin tem uma dele fazendo um experimento, né? Com uma pipa, uma chave amarrada na pipa para mostrar que os metais eram condutores. Alguém pintou ele empinando uma pipa com a chave, mas na verdade ele mandava um filho postiço dele fazer. Ô, pirralho, vai lá, empina aquela pipa, eu gosto daquela tempestade. Ele ficava lá longe vendo o guri empinar a pipa. Que sacanagem, né, cara? Que sacanagem. E ficou famoso a noite que pediu, cara. Natira Garfield muito maldosamente reproduz o famoso experimento de Franklin, com a diferença de que o cientista na época teve o cuidado de isolar a si mesmo de seu aparelho, usando o fio, e de manter-se protegido da chuva de modo que não fosse eletrocutado como tantos outros que tentaram reproduzir o seu experimento. Gente fina. Franklin descobriu que os raios são descargas elétricas produzidas geralmente entre uma nuvem e o solo, ou entre partes de uma mesma nuvem, que estão eletrizadas com cargas opostas. Hoje sabe-se que uma descarga elétrica na atmosfera pode gerar correntes da ordem de 10 na 5 amperes Jezebel, 100 mil amperes. E que as tempestades, que ocorrem no nosso planeta originam em média 100 raios por segundo. Isso significa que a ordem de grandeza do número de elétrons que são transferidos por segundo por meio de descargas elétricas é aproximadamente, use para a carga de um elétron, 1,6 vezes 10 na menos 19. Para quem não lembra, ordem de grandeza é a potência de 10 que mais se aproxima do número que queremos representar. I é igual a Q sobre delta T. Qual é a corrente que ele falou? 10 na 5, muito bem. E em quanto tempo? Por segundo, a cada 1 segundo, está dividido, passa multiplicando, fica 10 na 5 coulomb de carga a cada segundo. Concorda? Claro, a própria definição de ampere, coulombs por segundo. Em 1 segundo, 10 na 5 ampere. 10 na 5 ampere em 1 segundo significa 10 na 5 coulombs por segundo. Quantidade de carga é o número de partículas vezes a carga elementar. Já que é 10 na 5 a quantidade de carga que, atravessa a cada segundo, o número de elétrons pode ser calculado fazendo essa continha simples. Está multiplicando, passa 10 na 5 dividido por 1,6 vezes 10 na 19 é igual a N. N é igual 1 dividido por 1,6.
1/8 é 0,125. Então 1/16 é 0,0625. Então 1 dividido por 1,6 dá 0,625. Vezes 10 lá, professor, não acredito em ti. Tem problema, meu querido. Eu divido igual às casas, elimina a vírgula. 0, vai 0. 6 vezes 16, 36 dá 96, sobra 4 abaixo 0. 2 dá 32, sobra 8 abaixo 0. 5 dá 80, ou é 0,625. Divisão de potência, mesma base. Mantém a base, subtrai os expoentes. 5 menos 19, 10 na menos... Na menos 19. Até botei o menos ali. 5 menos 19, dá 5 mais 19, que é? 24, senão teria menos de 1 elétron, né, por segundo, que seria um absurdo. Não está na melhor forma ainda, né? Notação científica seria 6,25 vezes 10 na... Se o número da frente aumentou, o número de trás tem que diminuir para compensar. 23, muito bem. Já que isso estava ocorrendo a cada segundo, eu posso dizer que isso são elétrons por segundo. Elétrons por segundo. Regra para determinar a ordem de grandeza. Se o número da frente for maior que 5, tu tem que somar 1 aqui. Tá? Se aqui fosse 3,25, a ordem de grandeza seria 10 na 23. Mas como o número da frente passou de 5, a ordem de grandeza é 10 na 24. Ah, tá certo. Então isso aqui dá errado. Eu calculei, na verdade, para cada raio, né? Então tá errado aqui. Elétrons por segundo por raio. Aí eu teria que multiplicar por 100. Aí daria 6,25 vezes 10 na 25 elétrons por segundo. Agora sim, é elétrons por segundo no total. A regra continua valendo. Esse número é maior que 5, a ordem de grandeza puxa para cima. 26. Como assim? A ordem de grandeza não fechou a ideia, né? Eu vou trabalhar isso aqui. Quando a gente não trabalhou, a gente não lembra de trabalhar antes com vocês isso. É natural que a gente não saiba. Qual é a potência de 10 mais próxima desse número? 10 na 2 ou 10 na 3? 10 na 2, 10 na 2 é 100, né? 10 na 3 é 1235, é mais próximo de 10 na 2, né? A ordem de grandeza de 235 é 10 na 2. Beleza? 9.354. Qual é a ordem de grandeza para esse número? Está entre 10 na 3 e 10 na 4. 10 na 3 ou 10 na 4? Deixa eu ver. 10 na 3 é 1000. 10 na 4 é 10.000. Isso aqui está mais próximo de 10.000. Beleza? Vamos colocar em notação científica para agora a regra ficar clara? Notação científica desse número, 2,35 vezes 10 na 2. Notação científica desse número, 9,354 vezes 10 na 3. Nesse caso, a ordem de grandeza foi a própria potência de 10 ali, né? Por quê? Porque esse número era menor que 5. O número na frente da vírgula é menor que 5. Aí a ordem de grandeza é o próprio cara. Agora olha aquele número ali. Maior que 5, a ordem de grandeza fica uma unidade a mais do que a notação científica dele apresenta. Beleza? A regrinha é bem prática. Então ali o 23 não ia existir, né? Não. É porque eu não usei a informação 100 raios por segundo. Ele falou por raio. Aí eu fiquei calculando. Se tivesse o 24, eu ia assinalar e ia encrencar ainda, né? Tá errado? Ah, tinha o 24, né? Sim. Eu ia errar. Ah, não tinha o 25. Primeiro eu falei que era 24, né? Então está definido, eu errei. Eu errei a questão. Não tem nenhum pudor de te falar isso, já errei 1000 vezes na tua frente. Aí o Johan me salvou. Falou, professor, é porque são 100 raios por segundo. Então os alunos acertaram, o retardado do professor errou. É importante que fique claro isso.
certo? E vou errar muito ainda, se Deus quiser. Então vamos lá. Professor, Manda. naquele caso, se fosse 5 mil, aí Sim. eu arredondo para cima ou para baixo? Tanto faz. Posso escolher? Pode escolher. Mas é isso mesmo. Tá? Se fosse 5, é o que eu disse, né? Se fosse maior que 5 era um, se fosse menor que 5 era outro. Então esse número aqui, qual é a ordem de grandeza dele? Pô, cara, isso aqui é 5 milhões. 10 na 6 é 1 milhão. E 10 na 7 são 10 milhões. Concorda comigo? Como 5 milhões está bem no meio, tanto faz. Mas se fosse 6 eu iria para 7. Sim, 5,1 já vai para 7. Beleza? 5,0 é que o cara pode escolher. Tem livro que pede para tu deixar o que está, entendeu? Mas tem livro que pede para tu escolher. E aí depois de alguma briga os cientistas começaram a parar de frescura e deixar as pessoas escolher o que elas acharem melhor. No vestibular, se fosse 6 eu teria que colocar como para 5. Sim, 5,1 já poderia colocar para 5. Tá só o 5,000 que tu poderia escolher. Vamos que vamos. Caramba, olha a enrolação para fazer uma questão. Eu sou muito ruim, é por isso que eu digo, eu sou ruim mesmo, cara. Tu te protege, tu estuda, que depender só de mim tu tá mal. 1,8. Sabe-se que a carga de um elétron... Considere o bastão de vidro que foi atritado e perdeu o elétron, ficou com excesso de próton, ficando positivamente carregado, claro. Com carga de 5 vezes 10⁻⁶, conclui-se que o número de elétrons retirados do bastão foi aproximadamente... Carga, 5 vezes 10⁻⁶. Número, quero saber, carga do próton. Ah, professor, ele falou em elétron. Se eu calcular o excesso de próton, eu sei quantos elétrons saíram. 5 vezes 10⁻⁶ dividido por 1,6 vezes 10⁻⁻XIX é igual a N. 5 dividido por 1,6. 5 dividido para 16. 2,5, 1,25, 0,625. 6,25, tudo bem. 5 dividido por 1,6 igual às casas, elimina a vírgula. Errei. Dá 32, sobra 3, 18 vai 1, 3 mais 1, 4, sobra 2, vírgula abaixo 0, dá 1, 16, sobra 4, abaixo 0, dá 2, 32, sobra 8, abaixo 0, dá 5. Errei. 3,125. 10⁻⁶ dividido por 10⁻⁹, mantém a base, subtrai os expoentes, menos 6 menos 19. É menos 6 mais 19, é 10 na 13. 10 na 13. Elétrons. O senhor falou próton, está confuso? Não, por incrível que pareça, nesse caso eu não estou confuso. Ele perdeu elétrons, não é? Eu calculei, por essa fórmula, já que eu usei carga positiva e a carga elementar positiva, eu calculei quantos prótons ficaram em excesso. Mas para cada próton que ficou em excesso é porque ele perdeu um elétron. Então calcular o número de prótons é o mesmo que calcular o número de elétrons nesse caso. O que nós temos ali? 3,1 vezes 10 na 13. Confira o gabarito, por favor. Beleza? O anterior era a letra C. Show de bola. Depois, 0204. Se em algum momento quiser voltar em alguma, não se acanhe. 0204.